Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial, para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas, básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. Além desses 3 sons muito importantes, a gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Bonjour mes amours, bienvenue dans ce deuxième cours pratique de français de la Fluency Week. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à segunda aula prática de francês dessa Fluency Week. Bom, primeiro de tudo, fico muito feliz que você esteja aqui com a gente durante toda essa semana e também para essa segunda aula prática, que pessoalmente eu gosto bastante porque a gente vê 2 coisas muito importantes. A primeira parte é de pronúncia, então a gente vai falar de 3 sons muito importantes do francês, sem os quais você não consegue se desenvolver na língua, então a gente vai ver por que eles são tão importantes. E a gente tem uma parte de gramática muito legal, a gente vai falar de uma coisinha de gramática também essencial para você conseguir entender a galera e principalmente se expressar en français très bien. E eu sempre que eu estudo um idioma novo, eu dou muita atenção para pronúncia, porque é muito comum que a gente se acostume com padrões errados e depois corrigir, é muito mais difícil. E você vai ver que não tem muito segredo, na verdade, entendendo bem como eles funcionam, não tem muita dificuldade para a gente conseguir reproduzir. O francês não é uma língua tão difícil assim, eu acho que é uma língua muito mais bonita do que difícil. E você vai ver que algumas das coisas que causam medo em vários alunos, na verdade, são super simples, e essa aula tem vários desses exemplos, tanto na parte de pronúncia quanto na parte de gramática. E quando a gente chegar na parte da gramática, a gente vai ter essa parte da aula muito no formato Fluency Academy. Então a gente vai olhar para a gramática de maneira descomplicada, entendendo onde que a gente usa aquelas frases, sem se preocupar com aquelas regrinhas de livro que ninguém nem sabe. O importante é entender como as coisas funcionam e, claro, saber usar. E acho que essa aula vai te ajudar muito a entender uma coisinha específica do francês que é muito importante e com certeza vai estar com você durante todo o seu caminho com o francês. Mas tá, chega de lero-lero, vamos pro que importa. Eu quero começar essa aula de verdade te fazendo uma pergunta muito simples. Como que você diria alguma coisa no futuro em francês? Por exemplo, para dizer eu vou aprender francês. Frase muito simples. Para dizer algo como eu vou falar francês, eu vou aprender francês, não quero nem saber, como você falaria essa frase? Bom, eu faço essa pergunta porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, como falar sobre o futuro no francês. E é muito interessante porque a estrutura é fácil, mas pode causar alguma confusão, você vai ver que não tem muito segredo, e a gente usa muito em várias situações diferentes. A gente já viu no diálogo alguns exemplos disso, mas aqui a gente vai ver em detalhes. Mas vamos lá, vamos começar. Como eu falei, a gente vai primeiro ver 3 sons super importantes do francês, diferentes daqueles que a gente viu na aula de diálogo, e depois, e relacionado a esses sons, a gente vai ver as questões de gramática super importantes. Então vamos lá, você já conhece o nosso ambiente, essa nossa sala de aula, então você já está bem familiarizada com ele. Vamos começar com os sons. Então, o primeiro som é esse som que termina em ER do francês. Então, durante a nossa aula de diálogo, várias palavrinhas que terminam em ER apareceram. E talvez você lembra que esse ER no final de palavra, como regra geral, a gente vai ler como E, como se fosse o som E do português. E essa regrinha é super importante porque ela aparece em, claro, várias palavras, mas principalmente em muitos, a grande maioria dos verbos, das ações, das atividades que a gente faz em francês. Então, para dizer coisas como trabalhar, viajar, comer, estudar, ensinar, enfim, são muitos, a grande maioria dos verbos em francês que terminam em ER. É como se fosse o AR do português em trabalhar, comer. E você vai entender durante a aula por que eu tô falando isso. Mas vamos lá, que eu sei que você já conhece uma palavra com essa regra, que não estava lá no diálogo, mas a gente em português lê, por exemplo, atelier. A gente não fala atelier,
o comum é que a gente fale mesmo em português atelier. Por quê? O ER no final da palavra tem som de E. A gente até pode escrever, como você vê aqui do lado, com E, acento circunflexo em português, mas em francês é atelier, o final E. E aqui cuidado para a pronúncia. O primeiro E, quando a gente fala AT em português, em francês a gente tem duas maneiras de pronunciar. A gente pode dizer atelier, atelier, o ER do final não muda, mas esse E fica com som de E. Lembra que a gente viu na aula de diálogo, até o Rá também explicou melhor esse som, E. Então a gente pode dizer atelier, atelier. Mas super importante, essa é uma regra que não está explicitada em vários lugares. Esse E do meio da palavra, quando ele está sozinho, é muito comum que a gente corte ele para dizer algo como atelier, atelier. Então ele se reduz muito, ele quase desaparece. Então eu posso dizer atelier, que ele fica mais longo, ou simplesmente atelier, atelier. Mas tá, por enquanto esse é o tipo de coisa importante de entender, mas a gente pode dizer atelier. Mas o ER do final a gente pronuncia E. Essa é a regra geral, tem pouquíssimas exceções, a gente não precisa se preocupar com elas. Atelier. E essa mesma regra funciona para a palavra de baixo, que a gente já viu lá no diálogo, que é o verbo commencer, commencer, que significa começar. Então, super importante, o ER do final a gente lê como E, commencer. E talvez você pode se perguntar, tá, Felipe, mas como que a gente fala esse EN, commencer? É exatamente esse o próximo som que a gente vai trabalhar, que é o som do EN. Então, a gente vai reproduzir ele dessa maneira, que é um som muito parecido com o que a gente tem em português. Mas super importante, eu quero que você guarde isso, que esse som tem 4 maneiras de ser escrita. Porque o francês tem muito disso, a gente tem muitas maneiras de escrever um mesmo som. Mas antes de falar da escrita, vamos pensar no som. Imagina que é um som parecido com a letra A, quando eu falo A, com a boca aberta, mas ele é nasal, então eu digo an. Então, super importante, não é em, é an. E é um som bem pontual, ele não dura muito, a gente não fala mas an. Então, de novo, tenta reproduzir comigo, como eu falei na outra aula, se você se olhar no espelho pode ajudar. Fala A e transforma isso em nasal an. E como eu tinha falado, tem 4 maneiras de escrever esse som. Pode ser EN, pode ser EM, pode ser AN ou AM. Aí você vai falar, Felipe, meu Deus, quanta coisa, que confuso. E, na verdade, parece bastante coisa, mas quando a gente se acostuma a esse som, a gente lembra que é só um e todas as palavras vão ter esse som. Na verdade, é mais fácil do que no português, que seriam sons bem diferentes. Então, vamos lá, vamos ver as palavrinhas aqui do lado. E, durante a aula, a gente vai ver também esse som em outras palavras, você vai ver que não tem muita complicação. Começando com a palavra finalement. Finalement, que significa finalmente, enfim. Palavrinha que a gente viu também na aula de diálogo. E super importante, a gente tem finalement, e aqui esse E do meio, que foi o que eu falei antes em atelier, a gente pode dizer finalement, perceba que esse E do meio mais marcado, finalement, mas é pouco comum, é muito mais habitual que a gente escute os franceses dizendo finalement. Então, como eu falei lá em atelier, a gente pode marcar esse E do meio, aqui, poderia dizer finalement, mais longo, finalement, mas é mais comum que os franceses digam finalement, finalement. O E existe na escrita, claro, mas a gente não fala. Finalement. Mas o que eu quero focar aqui é no som do EN. E aí você vai falar, Felipe, tá, mas ali tem EN e tem um T depois. Mas aí, de novo, lembra que o T no final de palavra, como regra geral, ele não é pronunciado. Então a gente termina no som do an. E o mais importante é ir aos pouquinhos. Então a gente viu na aula de diálogo que o S, como regra geral, a gente não lê no final de palavras. O T no final de palavras a gente também não lê. E aos pouquinhos você vai se acostumando, porque a regra geral é que a gente não lê a grande parte das letras que estão no final de palavras. Aí você pode falar também, tá, Felipe, mas que estranho, por que a gente vai fazer isso? Por que escrever o que a gente não fala? Na verdade, isso é para marcar parte da história da língua, a gente não precisa entrar nisso. Mas eu te falo de coração que o fato da língua francesa fazer isso nos ajuda muito, falantes de português, porque a gente consegue entender muita coisa quando a gente lê, mesmo que, claro, os sons sejam um pouco diferentes, que é o que a gente está fazendo aqui, mas o fato da escrita ser muito mais antiga, muito parecida com o francês antigo, nos ajuda muito. Nesse caso, finalement, de novo, a gente poderia escrever de outras maneiras, mas finalement, quando a gente lê, é fácil de entender. E aí, o importante é focar na pronúncia. Então, de novo, repete comigo. Finalement. Finalement. E aí, claro, não estou falando finalmente, finalmente, finalement. E é esse som an que a gente quer
que vai aparecer de novo na quarta palavra, que é manger. Manger. E talvez você já tenha visto essa palavra, que significa, claro, a resposta está aqui do lado, comer. Então é o verbo, a ação, comer. Que a gente tem o ER do final, que você já sabe, que a gente fala sempre e o AN, que tem o som AN. Portanto, manger, manger. E aí, de novo, esse é outro som nasal do francês, porque a gente tem AN, nariz que vibra, diferente de A, simplesmente. E para terminar, você já entendeu, mas esse som aparece quando a gente escreve AN, AM, EN, EM. Então, de novo, repete comigo, manger, manger. E esse era o mesmo som que estava lá na palavra, que apareceu no diálogo, a gente já viu na aula, que é commencer, commencer. E agora eu sei que você já tá craque nesse som, ó. A gente pode passar para o próximo, que é o som que a gente escreve como IN e IM, que é um som nasal, mas diferente desse que a gente acabou de ver. E eu vou chamar a professora Teorá, porque eu adoro a explicação dela, para esse sonzinho. Então presta atenção e eu já volto. Vai lá, Teorá. Agora a gente vai ver o som do IN ou do IM, que é uma nasal, é um som nasal no francês. Isso quer dizer que quando você produz esse som, o ar ele vai sair pela boca, mas também pelo nariz. Então primeiro percebe lá que em português a gente tem as palavras importante, interessante, com esse som de in. Mas no francês a gente vai ter as mesmas palavras, só que vai fazer a nasal. Então o in vai virar an. Important, intéressant. Então, quando você produz esse som, a boca ela faz um sorrisinho. É como se você estivesse falando i, mas com som nasal. E aí você fala an. O que vai mudar dentro da tua boca é a posição da língua. Então, treina lá comigo falando a palavra vin, que é vinho. Então, vin. E aí lembra lá que você toma um vinhozinho e você dá um sorrisinho. Então, você fala an. Vin. Então aqui, nas nossas palavras, a lógica é a mesma. Então presta atenção lá comigo. Fin, fin, demain e demain. E não esquece do sorrisinho. Merci, Teorá. Obrigado, Teorá. E aí, ficou claro? Bom, eu pessoalmente adoro as aulas da Teorá, mas também não vem ao caso, vamos continuar, porque agora a gente viu então os 3 sons dessa parte da aula. Lembra ER, que é o som E, como em atelier, commencer. Depois, o segundo som foi o som un, que a gente viu em commencer, manger. E a Teorá explicou a diferença desse som para o som un, que a gente tem como na palavra fin e demain, que você também já tinha visto no diálogo. Espero que agora tenha ficado bem mais claro. Então a gente passa para a segunda parte da aula, que é a parte mais de gramática. Na prática, focando em como a gente usa uma coisinha super importante do francês que vai te acompanhar por muito tempo. E antes de continuar, eu só quero voltar para aquela pergunta que eu fiz lá no início, que é, você sabe como falar eu vou falar francês? A resposta é muito simples, mas é essa estrutura que a gente vai ver nessa aula, que é o futur proche, o futuro próximo, algo que vai acontecer em breve, como você fala francês. Então, vamos lá, vamos para as frases. A gente começa com frases afirmativas. E a primeira é a frase Je vais t'appeler ce soir. Je vais t'appeler ce soir. Je, eu, vais. A gente já viu na aula de diálogo, a Teorá explicou o que significa vou, primeira pessoa. A gente não lê o S do final. E a gente pode pronunciar, dependendo da região do sotaque, tanto como vais, aberto, como v. Esses dois sons são possíveis, como você preferir. Então, je vais t'appeler, que é te ligar, verbo ligar, appeler, t'appeler, te ligar, ce soir. E soir significa noite, ce soir, essa noite, ce soir. E aqui eu vou fazer uma pausa, uma digressão, para voltar em uma frase que talvez você conheça, que é je m'appelle. Em francês, essa é a frase para dizer eu me chamo. Je m'appelle. Eu me chamo, por exemplo, je m'appelle Felipe, ou Felipe, ou Philippe. En français, c'est un peu compliqué. Em francês é um pouco complicado, mas a frase é je m'appelle. Esse é o verbo s'appeler, que é se chamar. Então, na frase, a gente tem o verbo appeler, então sem a parte do m'appelle. Nesse caso, je vais t'appeler ce soir. Outra frase que talvez você conheça, mas também é super importante de saber, que é tu t'appelles, você se chama. Então, se eu fosse te perguntar, por exemplo, como você se chama, seria comment tu t'appelles ou tu t'appelles comment. E nesse caso, a gente poderia deixar o comment no início da frase, poderia ser comment tu t'appelles, ou ele pode estar no final, tu t'appelles
comment. E agora, super legal, eu sei que você sabe que a gente pronuncia o comment dessa maneira, porque eu não leio o T do final, essa é a regra geral, e o EN tem esse som en, por isso, comment. Então vai lá, como você me perguntaria como eu me chamo? Super, très bien, tu t'appelles comment? Ou comment tu t'appelles? A resposta seria je m'appelle Felipe, par exemple. Mas, super importante, na frase je vais t'appeler ce soir, a gente não está falando de se chamar, sobrenome, a gente está falando de ligar, chamar por telefone. Então, de novo, je vais t'appeler, eu vou te ligar. E ce soir significa essa noite. Ce tá ali para indicar isso ou essa. Nesse caso, soir é uma palavra masculina, por isso ce soir. Je vais t'appeler ce soir. Eu, por exemplo, gosto de ficar desconectado das redes sociais. Eu prefiro ligar para os meus amigos, por exemplo. Eu digo durante o dia, calma que agora eu não posso falar, mas je vais t'appeler ce soir. E aí, de novo, perceba aqui que a gente tem o vais, que é o indicador de futuro, assim como no português. Eu vou te ligar. Je vais t'appeler. E esse appeler termina em ER, porque é um verbo no infinitivo, é o verbo do primeiro grupo, para dizer ligar. De novo, ER com som E. Je vais t'appeler ce soir. Vamos para a próxima frase que a gente vai ver isso novamente. E aqui a gente tem deuxième frase, segunda frase. Tu vas rester ici avec moi. Tu vas rester ici avec moi. Essa frase a gente pode imaginar uma mãe dizendo para um filho ou para uma filha que está muito agitado, agitada, que quer fazer alguma coisa, quer sair correndo. E a mãe diz, não, calma aí. Tu vas rester ici avec moi. Eu imagino uma frase assim, por exemplo, no mercado, que a criança tem vontade de virar atletista, sair correndo pelos corredores, e a mãe diz, tu vas rester ici avec moi. Com a voz bem baixinha, porque dá mais medo. Então vamos lá, vamos olhar para a frase. Super simples. Tu, que a gente viu também no diálogo, que é você, tu, mas é a maneira informal de falar com alguém que eu conheço, no caso, alguém que tem intimidade comigo. Então, tu vas, você vai. Perceba que a conjugação do tu termina em S. Diferente do je vais, que a gente escreveu A-I-S, a gente não pronuncia o S, mas fala je vais ou je vais. No caso do tu, super importante, muita gente causa confusão, não é tu vais, porque essa conjugação de je é tu vas, você vai. E nesse caso, rester, que significa ficar, permanecer, restar em português também existe, mas a gente não usa. Tu vas rester, você vai ficar. Ici, que significa aqui, palavrinha super importante. Tu vas rester ici avec, outra palavra muito importante do francês, que é com, e moi, que significa eu ou mim, dependendo do caso. Então, avec moi, com eu, com mim, não funciona, comigo. E aqui é interessante porque a gente pode se fazer essa pergunta, nossa, mas em português a gente fala comigo, é uma só palavra. Como será que é em francês? São duas palavras separadas, porque na verdade mesmo em português esse comigo é uma junção de com e eu. Então, avec moi. Tu vas rester ici avec moi. Então, de novo, super importante, conjugação no futuro, você vai ficar aqui comigo. E aí mais 3 palavrinhas super importantes, ici, aqui, avec, com, e avec moi, comigo. Eu te falei que nessa aula a gente ia ver muita coisa importante para toda a sua caminhada com o francês, então anota isso em algum lugar que você vai precisar com certeza. Super, très bien, muito bem. E agora vamos para a terceira frase, la troisième phrase, mas eu vou chamar a Teurá, porque ela tem uma questão cultural para te ensinar que eu acho super legal. Vai lá, Teurá. Então agora na frase, le tram va arriver bientôt. Então o tram, ele vai chegar logo. Bom, aqui a gente tem a palavra tram, que é uma abreviação da palavra que está no inglês, que é tramway. E é uma palavra, então, que vem do inglês e é aquele bonde elétrico que tem nos países europeus e também na França. Então, o que acontece? Na França é muito longo a gente falar tramway. As pessoas, elas falam apenas tram. Então, repara que a pronúncia não é train, de trem, mas é tram, com o A e o M separados. Isso era algo que eu me batia muito quando eu cheguei na França, porque eu mesma não fazia essa diferença e toda vez que eu falava que ia pegar o tram, as pessoas entendiam que era o train, do trem, mas não tem som nasal no tram. Então é muito importante fazer a diferença entre essas duas palavras. E agora prestando atenção na frase inteira, então vamos lá. Le tram va arriver bientôt.
le tram va arriver bientôt. E aqui a gente tem um futuro próximo, que a gente viu já na explicação anterior. Então se trata de um futuro certo, um futuro que vai acontecer, ou seja, o trem vai chegar logo. Aqui a palavra tram tem o valor de ele e ela, então é conjugado com o verbo ir, então vai ficar va. Então na conjugação a gente tem il va, elle va e le tram va. Então de novo na nossa frase, le tram va arriver, o tram vai chegar. Como no português o verbo arriver, chegar, vai ficar na sua forma no infinitivo. Então, le tram va arriver. Bah, super, merci Théora. Agora sim, le tram va arriver bientôt. E a gente passa para a 4e frase, a 4ª frase, que é on va partir vers 10 heures. On va partir vers 10 heures. Muita coisa importante aqui. Vamos primeiro para o on, que é a maneira de dizer a gente em francês, a gente. E assim como no português, essa frase poderia ser nós vamos partir ou nós partiremos, só que de maneira informal, assim como no português, a gente diz on va partir, a gente vai partir, a gente vai embora. Então, on va partir. Aí, de novo, a conjugação de on é exatamente como no le tram va arriver, ele, ela e a gente, como no português. A conjugação é va, va, simplesmente. On va partir vers. Esse vers significa próximo de, em torno de. Por isso, on va partir vers 10 heures. A gente vai embora em torno lá pelas 10 horas. E aqui a gente tem 10 heures. E aí, super importante os números. Eu fiz um vídeo sobre eles nas nossas redes sociais da página Francês com Ravi. Mas aqui, a palavra 10, a gente pode ouvir ela de, em alguns casos, mas aqui a gente tem uma liaison super importante, uma ligação entre as duas palavras, e esse X fica com som de Z, Z. Então você pode entender que a gente está dizendo algo assim, 10 heures, 10 heures. Então eu não falo X como X, mas 10 heures. On va partir vers 10 heures. Então vai lá, de novo repete comigo essa frase. On va partir vers 10 heures. Mas super importante, um momento específico para você praticar a pronúncia é durante o walk and talk que a gente vai ter também nessa aula. Então vai lá, de novo repete comigo. On va partir vers 10 heures. Agora ficou bem mais claro. Mas, assim como na aula de diálogo, a gente vai ter um walk and talk, um podcast para essa aula de pronúncia e gramática. Então, super importante depois da aula que você tire um tempinho para praticar, porque aquele vai ser o momento de fato para colocar para fora, para falar tudo isso que a gente está vendo junto. Então, de novo, essa frase vai estar lá. On va partir vers 10 heures. Então vamos lá, vamos para a segunda parte dessa aula de gramática, em que a gente vai ver algumas frases negativas. E isso é super importante do francês, porque a gente viu lá no diálogo que a negação tem uma questão bem peculiar, bem específica, um pouco diferente, mas super fácil de entender. Vamos lá, olha para a primeira frase, que é a seguinte. Je ne vais pas regarder ce film. E a tradução ali te indica que é eu não vou assistir esse filme. De novo, a gente está falando de algo no futuro, futur proche, mas aqui é uma frase negativa, por isso a gente tem ne pas. Lembra lá na frase de diálogo que a gente viu ne pas, que eu falei que a gente poderia usar simplesmente o pas, e a frase poderia ser de maneira mais informal, je vais pas regarder ce film, mas a negação por excelência tem duas partes, o ne e uma outra palavra negativa depois, que pode ser outra, mas aqui vai ser sempre o pas. Eu não vou assistir esse filme. Então, je, eu, ne, não, a primeira parte da negação. Vais, você já sabe que é o vou, então, nesse caso eu não vou, e o pas, de novo, é a negação, dupla negação, mas a gente não traduz. Je ne vais pas, eu não vou. Regarder, palavrinha super importante, que significa assistir ou ver. Então, regarder ce film. E aí você também sabe que o ce é esse ou essa, dependendo da palavra traduzida. Nesse caso, ce film, esse filme. Je ne vais pas regarder ce film. E, por exemplo, o casal tá querendo assistir um filme, aí a moça quer muito assistir um filme de terror porque ela adora, e o namorado fala, não, je ne vais pas regarder ce film, eu morro de medo, eu não consigo dormir à noite, eu tenho pesadelo. Je ne vais pas regarder ce film. E aí, de novo, de maneira mais informal, numa conversa coloquial do dia a dia, a gente falaria je vais pas regarder ce film. Então a gente tira o ne, a frase fica certa, na verdade no dia a dia é isso que a gente ouve, mas claro, de maneira mais formal, corretamente, a gente escreve je ne vais pas regarder ce film.
E a segunda frase negativa, a deuxième phrase ici, é Tu ne vas pas à la plage demain? É uma frase negativa com uma pergunta. E para explicar todas as coisinhas importantes que estão contidas nessa frase, eu vou chamar de novo a Théora. Então deixa você com ela que você vai ficar muito bem acompanhado. E aqui na frase Tu ne vas pas à la plage demain? Você não vai à praia amanhã? Então o Felipe já te explicou que a negação simples no francês, ela é feita de duas palavras, o ne e o pas. E o verbo vai sempre no meio do ne e do pas. Então na nossa frase, a gente tem a estrutura sujeito, mais o ne, mais o verbo, mais o pas, mais o complemento. Então, tu ne vas pas à la plage demain? Aqui é bem interessante porque a gente tem uma ideia de futuro com o verbo aller, que é o verbo ir. Mas repara que o que marca o futuro nessa frase é o verbo ir, vá, e a palavra demain, que é amanhã. Então, nessa frase, o verbo aller, mesmo que ele esteja conjugado no presente, junto com a palavra demain, vai dar essa ideia de futuro, sem que a gente precise necessariamente conjugar o verbo no futuro. E, finalmente, a gente tem a palavra demain, demain, com essa nasal em nha, que você já viu lá comigo. Então, fica felizinho, faz um sorrisinho e fala demain. Super, merci Théora. E aqui, super importante, então, até aqui a gente viu várias frases. Eu vou te explicar essa regra geral do futur proche. Porque quando a gente tem frases como je vais ou tu vas, aí outras frases que a gente já viu, il va, ou por exemplo, le tram va, ou on va, enfim. Todas essas frases, todas essas conjugações são do verbo aller. E aller, em francês, significa ir. Por isso, a gente conjuga exatamente como no português, para dizer eu vou assistir, je vais regarder. Você vai comer, tu vas manger. Então, a gente vai compondo isso nessa mesma estrutura, o aller conjugado no presente, que é o que a gente tem aqui, mais um verbo no infinitivo exatamente igual ao que a gente faz no português. Por isso que é bem simples de entender. E nesse exemplo 2, a gente tem outra coisa que se parece ao português, porque a frase é Tu ne vas pas à la plage demain, e não tem esse verbo depois. A gente poderia falar Tu ne vas pas aller à la plage demain, mas não precisa em francês. Então, como o verbo aller significa ir, essa frase faz sentido exatamente como no português. Você não vai à praia amanhã, sem nenhum outro verbo depois. Mas nas outras estruturas sempre tem o aller conjugado no presente, que é o que a gente tem aqui, mais um outro verbo no infinitivo, uma outra ação, tipo comer, viajar, começar, coisa que a gente está vendo durante toda essa aula. E antes da gente passar para as últimas duas frases dessa aula, super importante a diferença na pronúncia de todas essas. Olha lá, je vais, a gente tem V ou V, dependendo da pronúncia, mas A-I-S, je vais, diferente de tu vas e on va. No caso do va, a pronúncia é a mesma, porque o S do final a gente não lê. Então, tu vas é igual a il va, on va. C'est tout bom? E agora sim, a gente pode ir para as últimas duas frases negativas dessa aula. Frase 3 é il ne va pas faire le gâteau. Então, olha lá, il ne va pas faire le gâteau, e a tradução indica, ele não vai fazer o bolo. E a gente pode imaginar essa frase, o cara que diz, eu vou fazer um bolo para o aniversário, deixa comigo, tá comigo. 2 horas antes, ele liga para alguém e fala, cara, acho que não vou conseguir, tô sem tempo, hoje não dá, não tenho os ingredientes. E aí os outros amigos conversando entre eles, o quê? Il ne va pas faire le gâteau, ele não vai fazer o bolo. E gâteau, acho que é uma palavra que você já conhece, de petit gâteau, que literalmente significa pequeno bolo. Claro, a gente pensa nisso como um conceito diferente, mas a palavra gâteau significa bolo. Então, por isso, il ne va pas faire le gâteau, ele não vai fazer o bolo. De novo, a gente poderia tirar o ne e ter uma frase negativa mesmo assim. Il va pas faire le gâteau, é assim que a gente fala no dia a dia, mas de maneira mais correta a gente escreve o ne pas. Ne antes e o pas depois do verbo aller, conjugado no presente, que a gente já viu até agora. E última coisa importante que você já viu também com a Théora, essa é uma frase negativa e interrogativa, que não é um problema, a gente faz isso no português também. Se eu tirasse a interrogação, ela seria uma afirmação, eu diria, il ne va pas faire le gâteau, ele não vai fazer o bolo, ponto final, acabou. Aqui eu tenho uma interrogação e a entonação que sobe, il ne va pas faire le gâteau, il ne va pas faire le gâteau, mas também que é uma coisa que naturalmente você faria certo, porque em português a gente faz exatamente a mesma coisa. Allez, on continue, dernière phrase, vamos continuar com a última frase.
La quatrième phrase négative, quarta frase negativa, que é on ne va pas acheter tout ça. Então agora você já consegue entender quase tudo dessa frase. Por quê? On significa a gente, ne va pas, não vai, a gente não vai, que é a negação, ne pas. Poderia tirar o ne, a frase ficaria on va pas acheter tout ça, e a frase continuaria certa. Depois, acheter, um verbo muito importante que é comprar. Então, de novo, a gente tem esse E aqui do meio. Eu poderia falar acheter, estaria certo, uma pronúncia bem antiga do francês, mas é mais comum que a gente diga acheter. Esse E sozinho no meio da palavra a gente corta e fica acheter, acheter. On ne va pas acheter tout ça. E tout significa tudo. E ça, a gente viu lá no diálogo, por exemplo, em ça marche, comment ça, que significa isso. Então, de novo, on ne va pas acheter tout ça. A gente não vai comprar tudo isso. Poderia ser, por exemplo, aquela mãe que estava com a criança correndo loucamente no mercado. E a criança quer comprar tudo, quer comprar doce, quer comprar bolacha. E a mãe olha pro filho e diz, on ne va pas acheter tout ça. De novo, com um tom bem baixo, falando bem seriamente, olhando dentro dos olhos da criança. On ne va pas acheter tout ça. Pare de sonhar, você pode olhar tudo isso, mas on ne va pas acheter tout ça. De novo, o verbo acheter, comprar. De novo, terminando em ER, como a maior parte dos verbos do francês. Por isso, acheter, a pronúncia E do final. On ne va pas acheter tout ça. Bom, e agora sim, chegamos no final dessa aula de gramática. Ainda tem muita coisa legal de francês por vir nessa Fluency Week, mas vamos reler todas as frases dessa aula e depois eu falo do que está por vir. Então, lembrando que a gente começou com o som do ER no final de uma palavra, que vai ter, como regra geral, o som E. Então, por exemplo, atelier e commencer. E claro que é muito importante que você fale isso, que você coloque tudo isso para fora, mas eu já te explico como você vai fazer. Então, o próximo som foi o som en, como em finalement e manger. E o terceiro som foi o som un, com a boca bem aberta, do i, un, como em fin e demain. A gente passou então para as frases da gramática, frases afirmativas com o futur proche, com esse futuro próximo, muito parecido com o português. Então, primeira frase, je vais t'appeler ce soir, eu vou te ligar essa noite, e tu vas rester ici avec moi, você vai ficar aqui comigo. La troisième phrase, le tram va arriver bientôt, o train vai chegar logo, em breve, e on va partir vers 10 heures. A gente vai partir, a gente vai embora lá pelas 10 horas. 10 heures, com essa liaison. E finalmente a gente viu 4 frases negativas. Je ne vais pas regarder ce film, eu não vou assistir esse filme. Depois uma frase negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Tu ne vas pas à la plage demain, você não vai à praia amanhã. Tu ne vas pas à la plage demain. Depois, terceira frase, também negativa e interrogativa, tem uma perguntinha. Il ne va pas faire le gâteau, ele não vai fazer o bolo. Como assim? E finalmente, quarta frase, on ne va pas acheter tout ça. A gente não vai comprar tudo isso. E de novo, a estrutura dessas frases sempre igualzinha. E muito importante, porque a gente usa muito isso em francês, mas também fácil, porque a estrutura é parecida com o português. E a negação sempre ne pas. E se a gente for tirar uma palavra, a gente vai tirar o ne e fica só pas. Como nesse último caso, que a gente poderia dizer on va pas acheter tout ça. On va pas acheter tout ça. Então, on ne va pas acheter tout ça ou on va pas acheter tout ça. E agora, claro, você pode ter duas perguntas. Uma que é, como que eu vou colocar isso para fora? Eu preciso praticar. E isso você faz com o nosso podcast, Walk and Talk, que é o momento de você ouvir isso de novo, mas principalmente de falar todos esses sons possíveis em uma só frase. Então, não deixa de ouvir o podcast e fala em voz alta comigo, porque ele é muito legal, super importante de ouvir isso de novo, mas principalmente de praticar, de articular todas essas possibilidades em francês. E a outra pergunta que você pode fazer é, tá, Felipe, mas a gente viu um monte de coisa legal no diálogo, agora na aula de pronúncia e de gramática, como que eu vou lembrar de tudo isso? É muita informação. E essa é uma coisa que o Ravi vai te explicar muito bem, porque é muito importante saber como memorizar. A gente precisa entender muita coisa, a gente precisa internalizar e memorizar tudo isso. E isso eu deixo com o Ravi, porque ele vai te explicar de uma maneira que eu acho que é a melhor maneira disponível, com muita repetição, mas de uma maneira bem inteligente. Então não vou entrar muito em detalhe, mas não deixa de assistir o que vem depois nessa Fluency Week, porque ainda tem muita coisa legal. Além, claro, da aula de nativo com o Ian, que é uma aula que tá muito massa, sobre expressões e gírias, coisas bem específicas do dia a dia, de uma maneira que só o Ian consegue te explicar. Então não deixe de assistir também a terceira aula prática de francês, que tá muito massa. E voilà! Por hoje é tudo. Espero que você tenha gostado dessa aula e não deixe de acompanhar o podcast e a gente se vê por lá.
Merci et au revoir. Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Essa será uma aula com um professor nativo 100% no idioma que você está aprendendo. E presta atenção, mesmo que você esteja começando agora, você vai conseguir seguir essa aula sem dificuldades. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é agora na quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor. That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada no processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.